eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Nesse versículo 25, a gente vai ver que antes, Jesus cita 3 cidades aqui, que ele ensinou, fez grandes proezas, e eles não se arrependeram. E o Senhor Jesus relata que depois ele relata 3 cidades, e uma é Sodoma, cidades horrorosas, de pecados, idolatria, imoralidade. E ele, do Antigo Testamento, ele diz que nas 3 que ele cita, ele fala: se nas 3 cidades idólatras, horríveis do Antigo Testamento, se tivesse acontecido com eles o que eu fiz aqui no meio de vocês, eles já tinham se arrependido. Aí fala para as 3: no dia do juízo vai ser menos rigor para eles que não viram Jesus do que para aqueles que viram tudo e escutaram ele ensinando. Aí o Senhor Jesus, no 25 aqui que nós lemos, ele praticamente fala que um dos motivos é que eles não se achavam pecadores. Eles achavam que não precisava daquela doutrina de Jesus, do ensinamento de Jesus, e é por isso que o Senhor Jesus fala isso aqui, que aprove a Deus. Depois Jesus fala que tudo foi dado a ele. O Senhor Jesus fala aqui: sim, ó Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Aí que ele fala: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém? Ficarmos atentos que essa palavra é do Criador do universo. Amém? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então a fé ela é gerada por causa de Jesus, porque é a fé em Jesus. E ele revelou a palavra é revelando ele, o que ele ensinou, tudo que ele falou do Espírito Santo, revelando ele para a gente ter fé nele. Então a fé que entra na nossa alma é fé nele. Fé nele por causa da palavra. Amém. Então, quando a gente tem esse entendimento que só tem uma fé aqui por causa da palavra que revelou Jesus, eu passo a amar essa palavra também. Não tem como amar Jesus e não amar a palavra. Amém? E ele, graças porque ocultaste, não permitiu que essa salvação, o entendimento da palavra, a libertação, entrasse naqueles que acham que não precisam de salvação. Deus poderia fazer isso, mas ele decidiu, porque ele é soberano, conceder essa dádiva, esse presente para os humildes, para os orgulhosos não. Ele que decidiu, amém? E quem aceita, aí começa a fazer parte da família dele. A Bíblia diz que quando ele secou aquela figueira, ele amaldiçoou a figueira, ela secou. Aí depois, passando no dia seguinte, Pedro: Senhor, mestre, aquela figueira que o Senhor secou, que falou que ia secar, amaldiçoou, ela está sequinha até embaixo. Ué? Aí Jesus olha para Pedro: crede em Deus. O que eu falei é isso que está falando. Se ele amaldiçoou aquela figueira e fora as outras coisas que ele fez, tudo meu Pai me entregou. Amém?
E ele aqui, nós estamos aqui, até provar o contrário, ele é o cabeça da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, Maria orando, quando ela faz aquela oração exaltando, ela fala, ela cita o que está em Salmos, que os ricos, os humildes, os famintos, ele deu muito mantimento, muita comida, mas os orgulhosos saíram vazios. Os famintos, ele deixou fartos, os famintos. Aí o próprio Senhor Jesus vai falar assim: bem-aventurado aqueles que têm sede. A gente não tem sede. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome. A gente não tem fome. Eu que chegou cheio de fome do trabalho agora. É o normal, não é isso? A gente tem sede e fome. Aí Jesus falou: bem-aventurado aquele que tem sede, que a gente tem. Quem bebeu água hoje aqui? Então, tem sede, é uma necessidade, a gente quer beber água. Ele fala que bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. Amém? Isso só quem pode fazer em nossa sede de justiça é imitar que o maior exemplo de humildade é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele se humilhou a si mesmo, se humilhou sendo Deus. Amém? E nós vemos na Bíblia os fariseus, Jesus dando um exemplo, que ele falando, não sou como os demais, uns subiu e orando, falando com Deus, eu não sou como os demais, eu jejuo, falando que era melhor do que os outros. Aí o outro, a Bíblia diz que o outro foi lá se apresentar e fala assim, não sou nem digno de olhar para cima. Aí o Senhor Jesus fala, quem saiu justificado? Amém, irmão? Se a Bíblia diz, se eu não posso, se eu estou sujo, eu não posso falar do outro, não posso. A Bíblia fala isso tudo, e o exemplo máximo é o Senhor Jesus, amém? Quem quer isso? A Bíblia diz que se falar com Deus em Cristo Jesus, as coisas acontecem, mas só vai acontecer de acordo com o que Ele fala, amém? Então o exemplo de humildade é Ele, em nome de Jesus, para a gente rechaçar todo o orgulho. Tem aquele conhecimento que não é santificado, que diz em 1 Coríntios 8:1, é um conhecimento não santificado, aquele que pensa que sabe alguma coisa, não sabe como deveria, porque se soubesse da maneira correta, não existiria esse sentimento. O orgulho toma conta e atrapalha, não é santificado. Ele vai falar o porquê, porque comer carne prejudicava o irmão, mas comia assim mesmo. E a Bíblia fala, nós temos conhecimento que o ídolo nada é, mas nós sabemos que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Amém? Então, o conhecimento sem amor não está santificado. O Senhor Jesus quer que isso reine em nossas vidas. Amém? Todo orgulho caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que amaram mais a criatura do que o Criador. E a Bíblia fala, o Criador que é bendito eternamente. E a criatura não é bendita eternamente, a gente vai parar de adorar ela. Ou ela vai sumir, ou a gente vai morrer. Mas tem alguém que é bendito eternamente. É bendito eternamente? Jesus. Amém? Então vamos adorar Ele. A Bíblia diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que atrapalha é o orgulho. O que atrapalha é o orgulho, que para ele encher tem que estar vazio. Vazio de si. Vazio de si. Eu não posso, eu tenho que ficar numa vigilância, todos têm que ficar numa vigilância excomunal, que o orgulho de si é mais espiritual do que os outros, se gabar disso.
Ele que trabalha o querer como efetuar, segundo a vontade dele. Então a humildade tem que reinar até quando tu está bem, fazendo, tu não pode errar. Tem que continuar o amor reinando no coração. Amém? Amém ou não amém? A Bíblia diz assim, ó, que praticam a justiça são de Deus, fazem parte da família dele. Não tem como fazer parte da família dele com orgulho de pé, que o orgulho vem do diabo. Foi o primeiro a querer se exaltar lá. A Bíblia diz isso. Amém? E o exemplo máximo, quando vem para cá, tudo que aconteceu com ele é para nosso exemplo, para ele ver como se conquista o reino dos céus. A Bíblia diz que para que ninguém se glorie. Para que isso? Para que ninguém se glorie, está escrito. Quem escreveu? O Espírito Santo, o Senhor Jesus. Para que ninguém se glorie. Não pode ter um resíduo de orgulho nosso. Não pode. Não pode para sentir. Para que ele está falando isso? Para a gente sentir um poder sobre-humano de verdade dentro da gente. Porque ele não opera onde tem orgulho, não opera. Ele não opera. É a Bíblia que diz, não sou eu não. Onde tem um orgulho de pé, ele não age. Não age, não adianta. Quem saiu justificado? Aquele que foi a ele, nem levantou a cabeça. Porque não dá como aquele orgulhoso miserável. Tem exemplos na Bíblia de homens desgraçados que viu a luz e no primeiro momento que viu a luz, viu que era fala assim na mesma hora: o que queres que eu faça, Senhor? O que é humildade? O que é uma conversão? O que queres que eu faça? O apóstolo Paulo perguntou isso. Entendeu o que aconteceu. A miséria daquele homem já começou a cair por terra ali. O que queres que eu faça? O que é humildade? Não quer mais viver mais para si. Entendeu agora que não é mais devedor para com a carne. Ele mesmo escreveu pelo Espírito: não devemos mais nada à carne. Amém? E a Bíblia diz que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, concupiscência soberba da vida. Isso não é do Pai, é do mundo. Então a carne para onde vai? Então a carne morre, o novo homem ressurge. E a Bíblia diz em 1 Pedro 5,5: revestivos de humildade. E se revestir de humildade? Se revestir de humildade é a mesma coisa de se revestir de Jesus. Quem está se preocupado? Quem se preocupou hoje aqui de se revestir de humildade para lidar com as pessoas? Claro que para se revestir de humildade, eu tenho que me despir do orgulho para poder se vestir de Jesus. A Bíblia diz, e a Bíblia diz por quê? A Bíblia diz assim, porque Deus resiste aos soberbos. Resiste aos soberbos, ele tem como inimigo. Mas a Bíblia também continua: porém ele concede graça aos humildes. Sabe o que é graça, né? O que é graça? Sabe o que é a graça dele? Concede graça aos humildes. Eu vou receber o poder dele, eu vou receber a santidade dele, eu vou receber a palavra dele, o poder necessário para viver o que ele quer, eu vou agir com as pessoas de acordo como ele quer, eu vou ter convicção que eu vou morar com ele. Graça é a presença dele agindo na minha vida. Graça é isso. Ele resiste aos soberbos, aqueles que não entenderam ainda o que ele fez na cruz do Calvário. Será porque ele fez aquilo na cruz do Calvário?
Ele disse que fez aquilo na cruz do Calvário, porque tu era um imundo, eu era um imundo, eu era um mentiroso, você também, nós estávamos destinados ao fogo do inferno. Ele fez aquilo por causa disso. Ele fez por causa disso. Ele fez pelos ladrões, pelos assassinos, pelos aqueles que tratam enganosamente, por aqueles que estavam roubando, por aqueles que pensam que são alguma coisa e não são nada. Ele fez por causa disso. Ele agiu na história para salvar a gente. Entendeu? É por isso que ele enviou o único filho. Está pensando que foi para quê? Só tem quando eu entendo, só dá para me entrar no caminho do céu quando eu tenho a convicção, o Espírito Santo me convence que eu estava no caminho do inferno. Aí eu sei que eu estou indo para o céu, porque eu sei de onde ele me tirou. E outra coisa, quando eu tenho ódio da velha vida, é sinal que eu fui transportado para a nova. Quando a rejeição que eu tenho das coisas antigas é a prova que eu amo o que ele me deu. Aí isso o que isso se concretiza? Aí ele continua, ele resiste ao soberbo. Eu não fiz aquela obra na cruz para dar conhecimento a alguém. Eu não fiz aquela obra na cruz para dar dinheiro a alguém. Eu não fiz aquela obra na cruz para curar fisicamente alguém, que isso eu posso fazer sem a obra na cruz. Eu fiz a obra na cruz para tornar um miserável num santo meu filho. Eu dei a oportunidade de os praguejados miseráveis ter a oportunidade de serem chamados de meus filhos. Amados, olha com quão grande amor nos tem concedido o Pai, de nós sermos chamados de seus filhos. Mas ele continua, e olha, ainda não somos o que haveremos de ser. Assim como ele é, nós o veremos. E quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quem é puro aqui? É? Quem tem a esperança de ver ele como ele é, amanhece sem orgulho nenhum. Senhor, o que queres que eu faça? Sabe por quê? A Bíblia diz que eu vou sendo purificado na obediência à palavra. Vou sendo purificado, limpo, na obediência a essa palavra. E dá para, antes filho da desobediência, é o que diz a Bíblia. Agora, Pedro diz pelo Espírito Santo, falo como a filhos da obediência. Mudou. De filhos da desobediência, agora filhos da obediência. Filhos da obediência é filhos de Deus. É sinal que no reino dele não entra orgulho. Não entra orgulho. Fala que teu servo ouve. Eu quero é te obedecer. Por quê? De cabeça sempre tem louvores, um louvor bonito que eu escuto, que coloca a coroa, né? Coloca a coroa no Senhor. Aí eu fiquei pensando, como eu coloco a coroa nele? Como? Ele já é rei. Aí tem uma maneira de me prostrar diante dele com a minha vida todos os dias. Isso ele quer. E ele é digno disso. Amém? Ele é tudo. Ele deu o exemplo máximo e ressuscitou para falar, ó, o que eu conquistei é de vocês. Orgulhoso não desfruta disso. Em nome de Jesus, qualquer resquício de orgulho que caia por terra no nome de Jesus. Uma verdade absoluta para nós, sabe o que é? A gente pode passar a mão, quem é que não sabe que a gente pode passar a mão aqui e ir correndo para o médico agora e fazer um exame no laudo médico, dar uma doença
Pode? Pode? Então, a gente nem sabe se vamos chegar em casa. Nós nem sabemos. Olha como é que é a nossa vida. Mas ele veio resolver um problema que as consequências eram eternas. Aí a Bíblia diz que João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Resolvido o problema. Quando o pecado é resolvido de uma pessoa, esse sentimento desgraçado, o orgulho, ele sai também da nossa alma, que o orgulho está entranhado na nossa alma. A Bíblia, quando diz aquele texto que diz que todo mal vem de dentro do coração, aí vai citando, o orgulho entra, a soberba entra, é natural que sai sempre se defendendo, se justificando, sempre não aceitando que está errado. O nome disso é orgulho, não se dobra. Eu aprendi com um advogado, sabe o quê? Não interessa o que aconteça, não confesse. Eu aprendi com um advogado. É isso, Ana? Não é isso? Eu aprendi com um advogado. Falou para mim: nunca confesse. Aí eu fui por... mandou confessar. Ele: confesse e deixa, que eu te encho com a minha graça. É diferente. Amém? Amém. Eu prefiro esse advogado, que ainda está lá em cima advogando por minha causa. Amém, irmão? Dá para você, na vigilância, começar a pedir o Espírito Santo para te mostrar se ainda há resquício de orgulho em você. E eu quero falar para os irmãos, para a honra e glória do Senhor, que isso é, como Paulo falou, não que essa capacidade venha de nós, mas essa capacidade vem do Senhor. Amém? Eu consigo enxergar um pouco. E essa palavra hoje aqui é para limpar. Porque ele afirmou, está escrito, ele resiste aos soberbos. Ele tem os soberbos como inimigo. Mas os humildes que começam a viver na dependência total dele, recebe na alma a graça dele, a presença dele, fazendo a obra. E aquilo que entra, começa a fluir cada vez mais. E é o que eu quero para mim, para todos aqui e para outros que vão perceber isso em nossas vidas. Que todo orgulho caia por terra no nome do Senhor Jesus. Estamos diante de quem nós estamos. Não temos motivo para nos gloriarmos, ainda mais pelo que Ele fez conosco, por nós e para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.